Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje vamos estar meditando no capítulo de número 15 de Atos, né? E o título da mensagem é A Questão acerca do Rito Mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Que diz o seguinte, Atos, capítulo de número 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo dito Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Vou repetir esses dois versículos porque ficou aqui uma pequena dúvida aqui. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos que se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes coisas, com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios,
para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor, que fez todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordantemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas, dos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação, pois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos.
Mas pareceu bem a Silas ficar ali, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, e ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades e anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha separado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. A segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo o acompanham. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, acabamos de fazer essa leitura, né? Aqui do capítulo do livro de Atos, capítulo de número 16, onde houve aqui, né, uma grande contenda na igreja, né, imposta por alguns irmãos aqui numa determinada cidade, onde os irmãos pregavam ainda, né, ali a circuncisão, né, e a circuncisão já tinha sido abolida, irmãos, porque o que é a circuncisão, né? É uma marca, é uma cisão cirúrgica, né, para os irmãos que lê e tem dificuldade para entender o que quer dizer circuncisão, né? É uma cisão cirúrgica. Esta cisão cirúrgica Deus deu para Moisés lá no comecinho, exatamente para que fosse marcado, né? Fosse marcado os irmãos com essa cisão cirúrgica, uma pequena cisão cirúrgica que era feito, começou, aliás, desde Abraão, né? Deus, quando escolheu Abraão, né, como semente bendita do Senhor, porque Abraão deu prova para Deus de que ele realmente era fiel e temente a Deus, né? Aí Deus chamou Abraão e disse para ele, né? Está lá em Gênesis 12 isso escrito, né? Deus chama Abraão e lhe faz promessas, né? E aí Deus chamou Abraão e prometeu para ele que se ele andasse nos caminhos do Senhor, obedecendo tudo quanto o Senhor determinasse para ele, né? Que Deus, da semente dele, Deus construiria, né? Deus criaria o povo de Israel, né? Um povo separado do mundo, um povo especial, zeloso e de boas obras, para que pudessem servir a Deus na totalidade, né? E assim Deus fez a promessa para Abraão, né? E Deus então deu para Abraão a circuncisão, né? Assim como um fazendeiro marca o seu gado a ferro quente com marca para poder identificar os seus animais entre outros animais, né? Deus também começou a separação do seu povo com essa marca da circuncisão, né? Era para que a pessoa, principalmente a pessoa que recebia a circuncisão, soubesse que ele era separado para Deus, que ele não pertencia ao mundo, e sim pertencia a Deus, que ele deveria andar nos caminhos do Senhor e ser diferente das pessoas do mundo, né? E a circuncisão, ela vigorou, irmãos, até Moisés. Deus, inclusive, falou para todo macho
ao 8º dia seria circuncidado. Todo macho, né? As fêmeas não, somente os machos eram circuncidados, né? Todo macho seria circuncidado ao 8º dia. Isso foi dado para Abraão. Essa lei, ela apertou e passou a ser cumprida a partir de Moisés. Mas foi dada desde Abraão, que foram centenas de milhares de anos antes de Moisés. Abraão chegou antes de Moisés, cerca de mais de 1450 anos. Abraão chegou antes de Moisés, esse tempo todo, né? E aí já foi dado naquela época para Abraão, né, que todo macho seria circuncidado ao 8º dia, né? Inclusive Abraão circuncidou os 2 filhos dele. Tanto Isaac quanto Ismael foram circuncidados. Deus passou a ordem e Abraão obedeceu. Foi aí que Abraão começou a provar para Deus, né, que ele era fiel e temente a Deus, né? Tanto é que mais tarde Deus chamou Abraão de amigo, meu amigo Abraão, porque teve total obediência às determinações que Deus deu para ele, né? E essa contenda, irmãos, aconteceu, né, nessa cidade, né, onde estava ali Paulo, né, Paulo e Barnabé, né? A questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e a sua decisão. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidades, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. A circuncisão, irmãos, Deus deu para Moisés, faz parte, né, das leis, os estatutos e os mandamentos. Faz parte. Só que quando Jesus chegou, ele mudou isso, né? A circuncisão que o homem recebia numa parte íntima do corpo, né, para ser circuncidado, para ser marcado, para ser separado para Deus, ela passou para o coração, né, através de Jesus, o Novo Testamento. A circuncisão que era marcada numa parte íntima do homem, ela passou a ser feita no coração, através da palavra de Deus, através da fé, da justiça e a graça que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, para o coração do homem. Essa passou a circuncisão. Então todo homem que crê em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue pela salvação das nossas vidas, que ele foi morto, crucificado e ressuscitado ao 3º dia. Todo homem que crer, né, ele não precisa de marca nenhuma, né, no seu corpo, né, no seu corpo físico mortal. Essa marca passou para o coração, Só que aí esses irmãos chegaram lá na cidade, já na era do Novo Testamento, e começou a pregar nas igrejas, né, ainda a circuncisão, que já tinha sido abolida pelo Novo Testamento, né? A cisão cirúrgica que era feita numa parte íntima do homem, deixou de existir, não precisava mais, né? E aí eles queriam fazer o povo, além de pregar o evangelho de maneira normal, natural, queria ainda voltar a esse costume antigo, né? Queria voltar ao costume antigo da circuncisão. E aí houve uma grande contenda entre eles por causa disso. Os prós e os contras, né? Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidades, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E a salvação não era mais pelo uso de Moisés, e sim pelo uso de Jesus Cristo. Jesus não aboliu, não. Jesus confirmou todas as coisas. Ele melhorou, ele aperfeiçoou as leis. As leis, os estatutos e os mandamentos, Jesus não retirou um tio nem um jota da palavra de Deus que foi dada a Moisés.
Só que ele aperfeiçoou de forma mais suave, de forma que o homem, pela fé em Jesus Cristo, né? Pela justiça, praticando a justiça e o juízo, e pela graça que o Senhor nos dá, que nos é dada, o homem consegue cumprir, por causa do amor, o amor no coração. O Espírito Santo trabalha em tudo aquilo que vai fazer mal para as nossas vidas. Trabalha nos impedindo que façamos, que cometamos qualquer coisa que nos conduza ao pecado. Ainda que nós não obedecemos às vezes e façamos, mas ele nos alerta e diz: não, 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 isto você não deve fazer. A pessoa faz porque é tentada, né? E se deixa levar. Não dá ouvido à voz do Espírito Santo. Aí acaba cometendo o pecado. Mas ele nos alerta, ele nos instrui, né? Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Por quê? Porque Paulo e Barnabé combatia com eles, dizendo que eles estavam, que não era mais necessário, que não precisava, que não devia. E a contenda acabou crescendo, porque eles se sentiam empoderados por conhecimento da palavra, que devia fazer sim, né? Mas não era mais necessário, né? Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Ou seja, a coisa cresceu tanto, o combate foi tão ali de igual para igual, combatendo através da palavra, que o Paulo e Barnabé, né, instruído pelo Espírito Santo de Deus, viu que a solução estava em ir a Jerusalém, levar o problema ao conhecimento dos apóstolos, que eram os fundadores da Igreja de Cristo, que tinha a autoridade para chegar para os outros e falar que não devem ser dessa forma. Em outras palavras, a Igreja de Cristo crescia e espalhava por toda a face da terra. Mas o Supremo Tribunal Federal, que ainda hoje, quando há uma contenda, ele vem e aplaca a contenda, né? Ele vem e aplaca porque ele determina, ele, através das leis, da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, né? Ele faz o uso das leis, analisando o problema e a causa que está o problema em questão e a causa ali de cada um, e dá o veredito final. Em cima, ele interpreta a Constituição. O que o Supremo Tribunal Federal faz, nesse caso, é interpretar a Constituição. E eu digo isso para os irmãos, eu trouxe aqui em forma de parábola para os irmãos, porque Paulo e Barnabé, né, ali tiveram uma contenda grande com aqueles irmãos que desceram da Judéia e pregavam ali que deveria os irmãos circuncidar-se. E já tinha sido abolida a circuncisão, né? Mas a contenda era grande. Então vamos buscar na fonte quem realmente tem autoridade, quem implantou, quem foi colocado, levantado por Deus para poder dirimir todas as dúvidas, né? E aí foram até os apóstolos em Jerusalém, e lá os apóstolos agiu da forma como, seguindo aqui, nós já lemos a mensagem, vamos estar meditando mais um pouco, e os apóstolos, o que os apóstolos fez? Os apóstolos pegou a questão, o caso em questão, e é claro que eles sabiam que Paulo e Barnabé estavam certos, né? Mas do outro lado, tinha também uma multidão de pessoas envolvidas, né? E essas coisas, as causas, né? Ela precisa ser julgada, né? Precisa ser julgada com equidade. Tem que haver justiça e juízo em todas as causas, né? Tem que ser feita, tem que ser julgada à luz da Constituição. Precisa que exista alguém que tenha esse poder de analisar,
de interpretar e dar o veredito final. Porque Deus não vai descer do céu na terra para dar a solução para nós aqui. Já está dada através da sua palavra. Já está dada, né? Assim como a Constituição de um país é a Carta Magna, ninguém está acima da lei. Ninguém. Todos nós temos que ser sujeito às leis do nosso país. Todo cidadão tem que ser sujeito à lei do seu país. A Constituição, ela determina o que há de ser feito. E quem interpreta a Constituição são o Supremo Tribunal Federal de cada país. Todos os países têm a sua Carta Magna, a sua Constituição, exceto os comunistas, né? Aqueles onde é ditadura, aqueles não têm. Aquele que manda é o pulso forte, é o braço forte, é aquele ditador do país. Aquele passa por cima das leis. Mas aonde obedece às leis, os estatutos e os mandamentos, que manda é a Constituição. Né? Então, de modo que aí Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém, né, e levou a questão aos apóstolos, porque a peleja estava equilibrada. Né? Paulo e Silas e Barnabé pregavam que não era mais necessário, e os outros pregavam que era necessário. Ou seja, a quem nós vamos dar ouvido? A quem escutaremos nós? Vamos seguir a quem? Aí assim Paulo e Barnabé foram. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E assim fizeram, subiram e levaram o caso a eles, né? E eles deram o desfecho de como deveria resolver essa situação. Né? E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Eles não foram direto, correndo lá para poder resolver o problema, não. Eles voltaram fazendo o trabalho da obra de Deus, a obra missionária. Voltaram aproveitando o tempo, remindo o tempo, né, e pregando o santo evangelho genuíno, real e verdadeiro, do qual eles receberam de Jesus. Paulo não estava lá quando Jesus determinou essas coisas todas, mas Barnabé estava. Barnabé era um dos 12. Né? Paulo foi eleito por Jesus, separado, escolhido, chamado, capacitado por Jesus, mas Barnabé estava. Né? E aí eles subiram, né, com alguns dos irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Ou seja, recebido pelos 12 apóstolos, que era o Supremo Tribunal Federal da Igreja de Cristo na Terra. E os anciãos, que eram os pastores, os pastores, os presbíteros, que comandavam as igrejas que eram abertas até aquele dia. Né? Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. E congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Ou seja, quando eles chegaram, expuseram a questão ali para os apóstolos, né? Mesmo ali, alguns irmãos, né, levantaram a voz apoiando que deveria circuncidar sim, né? Deveria circuncidar sim. E os apóstolos ali, inspirados, movidos, conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor, congregaram, ou seja, juntaram-se os 12, né, mais os anciãos, que eram os pastores dirigentes, né, os presbíteros ali, né, e mais os homens que vieram trazer a questão. Então congregaram eles juntos e tomaram a decisão que deveria tomar.
E após ter tomado, com toda certeza, essa reunião foi colocada em ata, né? Assinadas, né? E aí distribui-se e manda cumprir e pronto. E acaba-se a contenda. É assim que resolve, né? E acaba-se a contenda. Cumpre-se e pronto. É como hoje, no nosso país e em todos os países do mundo, que há democracia. Decisão judicial não se discute. Cumpre-se e pronto, e acabou. E está resolvida a questão. Vira a página e toca a vida para frente. E assim fizeram. E alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Suribicanturianda labaia. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse. Ou seja, o negócio estava pegando fogo. Estava pegando fogo. A discussão era acirrada, era feroz. Aí Pedro usou da autoridade que Jesus tinha dado para ele. Né? Pedro usou da autoridade que Jesus tinha dado para ele quando estava aqui na terra. Né? E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Ou seja, vamos determinar e vocês vão cumprir e pronto. É isto. Foi isso que Paulo disse. Né? Varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Deus que conhece os corações, lhes deu o testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não nos fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar